princípio bem pop da execução penal, individualização da pena. E também na teoria da pena, no próprio direito penal. E eu diria que boa parte das decisões do STF a respeito, que favorecem o sentenciado, estão baseados nesse princípio da individualização da pena. Alguns exemplos que me vêm à cabeça agora. A ideia de proibição do cumprimento no regime inteiramente fechado caiu por conta da individualização da pena. Estava na lei de crimes hediondos, né? Tinha essa vedação, salvo engano, também na lei de drogas. A ideia é que você não poderia ter obrigatoriamente o regime inicial fechado, que foi o que substituiu o integralmente fechado. Caiu também no STF pelo princípio da individualização da pena. Então, o princípio da individualização da pena é estratégico para pensar a execução penal na perspectiva do sentenciado, a nossa perspectiva da defensoria. Então, vamos lá. O que diz, qual é a definição desse princípio? Enxergar o preso como um indivíduo concreto, levando em conta as suas reais e concretas necessidades, como sujeito de direitos e não como objeto da execução penal, objeto do cumprimento da pena. O Guilherme Souza Nucci, salvo engano, foi ele que trouxe essa diferenciação, ou foi ele que popularizou essa diferenciação, dizendo que a individualização da pena ela se dá de três formas ou em três esferas. Primeira esfera da individualização da pena é uma individualização abstrata, né, na legislação. Então o legislador vai dizer o seguinte: para o crime de roubo, eu entendo que a individualização da pena, ante a gravidade, ela tem que se dar entre 5 e 12 anos. Né? Essa seria a individualização legal. Depois, uma segunda esfera de individualização da pena seria a individualização judicial. No processo de aplicação da pena, né, o juiz condenou a pessoa, entendeu que aquela ação é procedente, ele vai aplicar a pena. Então, ele vai exercer aquilo que a doutrina chama de dosimetria penal. Nessa dosimetria penal, que é estudada na teoria da pena, ele vai exercer a individualização judicial da pena. E a terceira esfera de individualização da pena é a individualização executória, que é o que interessa aqui pra gente. Então a pessoa já foi condenada, ela está cumprindo a pena e essa pena tem que ser no âmbito executivo individualizada para esse sujeito concreto de direitos aqui. O que você tem que levar em consideração durante a execução da pena para individualizá-la? A doutrina vai falar a experiência social da pessoa, as oportunidades, né, que ela poderia ter ou que ela não teve por conta da vulnerabilidade dela, e a necessidade de uma assistência social específica. Essa ideia de assistência social, ela se dá tanto durante o cumprimento da pena como depois. A ideia da casa, não é casa de albergado. Me fugiu. Não, é um outro termo. Patronato. A ideia do patronato é isso aqui, você ter uma assistência social posterior ao cumprimento da pena para o egresso. Tá na LED. E aqui, a individualização da pena seria uma chave interpretativa para a compreensão dos processos de reintegração social, especialmente para você não ter uma anulação do indivíduo durante esse processo de ressocialização, reintegração. Para a defensoria, conforme a assessoria, é melhor utilizar a reintegração social e acabar com a questão de utilizar o termo ressocialização? Qualquer coisa que tenha re na frente, você tem que olhar para o pé atrás. Te explico. Uma coisa é você ter a oportunidade, ser fornecido à pessoa presa uma oportunidade de redução de sua vulnerabilidade. Seja tipo um acesso a um tratamento psiquiátrico, um acesso à documentação, a possibilidade, se ela quiser, se profissionalizar. Isso é uma oportunidade de redução de vulnerabilidade. Isso é uma coisa diferente da obrigatoriedade de introjeção,
de internalização de valores éticos e morais de melhoramento do sujeito pela pena. Normalmente, quando a gente usa as teorias reintegração, ressocialização, reconstrução, a gente está atrelada a essa lógica correcionalista da pena, da prevenção especial positiva, que tem essa ideia de melhoramento do preso, que obriga ele a melhorar. Obrigar alguém a melhorar é algo por si só inconstitucional, né? A pessoa tem o direito de ser mal, né? Ela não pode exercer aquilo que ela está pensando, mas ela tem o direito de pensar. Teve uma deputada estadual no Rio que, quando não estava muito na moda esse negócio de divulgar a gravação das pessoas, de político falando com outros, ela falou assim, eu quero que esse cara morra. Aí perguntaram para ela, pô, mas a senhora é uma deputada, né, tipo, ficar falando isso. Aí ela falou, ela tinha formação em direito, e falou, não, eu tenho o direito de querer que alguém morra, né, que ele seja morto, eu só não posso exercer isso, né. Então é a ideia da diferenciação entre direito penal do ato e direito penal do autor. O sujeito, num estado constitucional de direito, ele tem o direito de ser mal, né? E é algo que você só pode garantir democracia se as pessoas tiverem o direito de internamente exercerem valores, não exercerem, né, mas pensarem valores na sua intimidade contrários aos valores vigentes, né? Individualização da pena, voltando aqui para cá. Então, assim, muito cuidado. Ressocialização, teoria GE, é melhor falar isso do que falar que a pessoa tem que ser morta, né, pendurada no muro, né? Mas, tipo, veja com cuidado, né? Porque há uma relação muito estreita entre direito e moral quando a gente está falando de ressocialização. Além de uma coisa, tipo, que é basilar também. Ressocializar alguém, tirando ela da sociedade, é algo que não é muito lógico, né? E também a ideia de ressocialização parte da ideia de que aquele sujeito, ele é dissocializado, né? Ele vai se socializar a partir do cárcere. Antes ele não foi socializado, né? Olha só, gente, vocês já ouviram falar dessa comissão técnica de classificação? A comissão técnica de classificação, ela é mais famosa quando a gente está falando do exame criminológico. Mas, quando se pensou a estruturação da LEP, né, a comissão técnica de classificação, ela teria também a função de entrevistar o preso quando ele entra no cárcere e traçar o chamado plano individualizador da pena. Por N razões, a gente distorceu isso para só o exame criminológico. Mas a ideia inicial da comissão técnica de classificação era individualizar a pena já no início. Então você entrevista o cara e você sabe, pô, a família do cara mora onde? Eu tenho que garantir essa visitação do cara para, tipo, a família que mora em Bauru visitar em Mongaguá, né? O cara ele foi baleado durante a ação, né, que prendeu ele. Eu tenho que fazer esse contato com a rede socioassistencial para ele ser medicado, operado, etc. Não tem que ter uma família correndo atrás para que isso aconteça, etc. Então, esse plano individualizador da pena, ele teria que acontecer no início. O judiciário normalmente confunde e deturpa essa ideia de individualização da pena para algo para prejudicar o réu. Do tipo assim, eu vou usar o exame criminológico, que seria uma manifestação da individualização da pena, que na verdade não é, mas para impedir o acesso a direitos. Premissa. Por que eu individualizo a pena? Porque as pessoas não são iguais. Se elas não são iguais, elas não devem cumprir a pena no mesmo patamar, da mesma forma. Então, as características que individualizam o sujeito devem ser levadas em consideração. Individualizar a pena seria dar a cada condenado as oportunidades e meios necessários para se reintegrar à sociedade. Ou, se a gente quisesse ser bem rígido aqui, retirar o reintegrar e voltar à sociedade. Mas é oportunidade, não é obrigatoriedade. Então o preso ele não precisa ser obrigado a trabalhar, obrigado a tirar a carteira de identidade, mas se ele quiser tirar, tipo,
Ele pode. Vou desligar a luz ali, gente. Já viram esse lugar? Sabem de onde eu estou falando, não? Esse é um presídio que fica em Ji-Paraná, em Rondônia. E eles adotaram uma forma peculiar de individualização da pena. Então, eles utilizam durante o cumprimento da pena práticas de meditação, tem práticas de massagem, né? Aquela massagem indiana, práticas de ritual de Santo Daime. E o Santo Daime aqui é utilizado para uma forma restaurativa de acesso dos presos às consequências e a relação dele com o crime. Então, e detalhe, a maioria dos presos que estão lá são presos por homicídio, crimes hediondos e tal, não selecionaram por o crime menos grave, né? Esse cara aqui é o mais dócil que foi pra lá, não, eles pegaram a galera, os crimes mais animados mesmo. Então, é um movimento interessante de repensar essa individualização da pena a partir de uma lógica também pela utilização dos entorpecentes, mas como autoconhecimento, né? Que algumas substâncias alucinógenas teriam esse poder de ampliar, mediante a experiência, o autoconhecimento. Isso é defendido por alguns autores, principalmente da antipsiquiatria, como chamado direito às drogas. Quando eu limito o acesso às drogas, eu impossibilito o acesso a determinadas experiências, a determinadas esferas da liberdade humana. Então, é também uma manifestação interessante. Detalhe, essa prisão é a prisão que tem, segundo os estudos, isso tem discussões metodológicas, mas a princípio seria a prisão no Brasil que tem um dos menores índices de reincidência. No Rondônia, Ji-Paraná. Então, é uma forma interessante, porque normalmente a gente pensa assim, não vamos endurecer, porque aí a pessoa vai cumprir melhor. Não sei, eu tenho dúvidas se essa disjunção é real, porque onde eu atuo, você tem lá em Mongaguá, você tem um acesso maior a trabalho do que os outros lugares, né? Então você tem 1/3 da população carcerária trabalha, normalmente essa média é menor e tal, você tem acesso a direitos, progressão de regime, indulto mais rápido, e o índice de não retorno da saída temporária é um dos menores do Estado. E tem algum programa de trabalho após? Após, não, mas assim, durante, sim. Eu pode até ter, posso até estar sendo leviano e falar que não tem, mas eu acho que o foco maior é durante mesmo. Quer perguntar? Mas, tem uma técnica que eu vi da meditação e eu lembrei, acho que é Yogananda, o Ho'oponopono, que eles fizeram um experimento fora do Brasil, que é nesse sentido, as pessoas na Índia isso mesmo, fazer a meditação como forma de ressocialização, sabe? E aí as pessoas não eles reduziram drasticamente o número de crimes. De crimes não, das pessoas permanecerem dentro do cárcere, na verdade. Uma coisa que acontece também, algumas experiências em escolas, né? Ao invés de você adotar o castigo, você adotar práticas de meditação, etc. Então. É do autoconhecimento, tipo, você entrar em contato com o seu eu. Assim, é uma coisa mais do lado sim. Então. Mas bem interessante, essa perspectiva de você rever a ideia da individualização da pena como uma possibilidade de autoconhecimento também. É uma perspectiva. Vamos acender a luz, senão o pessoal vai dormir. Aqui o que a gente estava conversando sobre o exame criminológico. A individualização da pena, ela não deve ser utilizada para prejudicar o sentenciado. Então, na verdade, a criação da individualização da pena, o Foucault fala muito isso no Vigiar e Punir, é essa forma que o exame criminológico faz mesmo, né? Você olhar para aquele indivíduo na sua natureza mais profunda e você identificar futuros movimentos de criminalização, etc. dele. Além dessa questão do subjetivo, né?
é também uma coisa que viola a individualidade da pessoa. Outra coisa também que violaria a individualização da pena, levar em consideração a espécie ou gravidade do delito que a pessoa foi presa como fundamento para restringir direitos em sede da execução penal, o que normalmente acaba extrapolando o título executivo. Utilização do indivíduo como exemplo, também outra violação da individualização da pena. E essa ideia como exemplo também está relacionada com a vedação às sanções coletivas, né? Então você punir todo mundo que está no cárcere, você tem que individualizar a sanção, e isso seria uma decorrência também da individualização da pena na execução penal. Princípio da culpabilidade. Aqui, gente, a gente vai trabalhar com a ideia, né? Porque a culpabilidade ela tem múltiplas definições no direito penal. A ideia aqui do princípio da culpabilidade na execução penal é impedir a responsabilização objetiva. Garantir que o sujeito que está sendo punido disciplinarmente ele tenha alguma relação com aquele fato infracional, com aquele ato infracional disciplinar. E evitar a responsabilização por fatores externos à sua conduta. Talvez esse conceito que a gente trabalha aqui de culpabilidade, talvez não, é isso. Esse conceito que a gente trabalha de culpabilidade é um conceito muito rudimentar se comparado com a culpabilidade naquelas 3 esferas da teoria do delito, né? Que lá a gente vai trabalhar com algo mais complexo do que esse liame subjetivo psicológico entre o indivíduo e a conduta. Isso era algo muito próximo do causalismo. Mas ainda assim, é melhor do que a responsabilização objetiva, né? A ideia aqui é diminuir os espaços do direito penal do autor, né, e responsabilizar o indivíduo juridicamente pelos seus atos concretos, rompendo com a ideia do direito penal do autor para o direito penal do fato. Responsabilização pelo que fez, pelo fazer e não pelo ser. Funções, né? Impossibilidade de punir pelo simples resultado, aquela ideia que acontecia na Idade Média. A pessoa está em cima do cavalo, o cavalo atropela alguém, tipo, ela tem que ser responsabilizada. Ou ela é dona do cavalo, ela vai ser responsabilizada criminalmente, né? Romper com essa ideia de responsabilização pelo simples resultado. Minimamente, você tem que caracterizar o dolo ou a culpa. A impossibilidade de você impor juízos negativos como fundamentos para negativa de direitos na execução penal, como rebeldia, periculosidade, personalidade desafiadora, insubmisso, coisas assim, né? Sem que tenha uma mínima vinculação com fatos concretos. E aqui o direito de ser mal, né? A ideia de que isso viola o título executivo, você intervir no indivíduo, na sua personalidade, na sua privacidade. Outra coisa também é a impossibilidade de negativa de direitos com base na gravidade abstrata ou na elevada quantidade de pena. Isso acontece muito, né? Do tipo, vou pedir o exame criminológico porque o crime é grave, ou tipo, tem muita pena ainda a cumprir. Isso seria uma dupla valoração negativa desses elementos que já foram analisados no título executivo, na constituição do título executivo. Se tem pena, é porque tem, pela doutrina majoritária, reprovabilidade daquele ato. E um dos elementos que se reprova é a gravidade. A elevada quantidade de pena é colocada pela gravidade daquela atuação concreta do sujeito. Então você usar isso novamente na execução é o bis in idem. Você está punindo 2 vezes a pessoa pelo mesmo fundamento. A gente conversou sobre isso, né? A ideia de coparticipação omissiva. Você dizer que é um dever do sujeito ter uma conduta ativa e oposta a movimentos coletivos de subversão da ordem. Então está rolando uma rebelião lá no presídio, você tem que dizer, não, sou contra. Ou, tipo, se movimentar contra essa rebelião. Não é algo muito saudável de se fazer.
né? Talvez uma seguradora não dê um seguro de vida para essa pessoa, não tope segurá-la se for nessa linha. Outra coisa que a gente viu naquela aula também sobre disciplina carcerária, a necessidade de você comprovar o potencial conhecimento da ilicitude disciplinar. Existem algumas faltas no âmbito carcerário que nem todo mundo conhece. Na época eu dei o exemplo do PIPA, né? Que é considerado como falta grave, que é você pegar uma folhinha de recado e passar para outro, né? Aí eu até falei, se eu fosse preso e me desse uma folhinha de recado, eu passaria, tranquilo, né? Tipo, todo mundo tem que se ajudar ali, né? Então você teria que chegar, a pessoa chegou no sistema carcerário, ela teria que ser realmente cientificada das normas disciplinares. Inclusive a LEP fala isso, mas não é muito realizado. Princípios decorrentes. A ideia de presunção de inocência disciplinar, né? A ideia de que o preso não pode ser responsabilizado por atos de terceiros, sem que haja a comprovação de um nexo subjetivo entre ele e esse ato de terceiro. Então, por exemplo, a família mandou um SEDEX para ele com um AR-15. Né? Se você punir a pessoa que está presa por um SEDEX enviado por um terceiro, é esquisito. Viola essa presunção de inocência disciplinar. Então você, na verdade, você tem uma presunção de culpa disciplinar. Ou então, por exemplo, a família do preso entra com droga no presídio. Você presumir que foi o preso que era para ele, ou que foi o preso que mandou, tal, também é uma violação da presunção de inocência disciplinar. Então, essa presunção de conluio entre o preso e seu visitante. Outro princípio decorrente da culpabilidade seria o contraditório e ampla defesa no âmbito do acesso a direitos, né? Então, o ônus probatório para a negativa de direitos, ele tem que ser do Estado acusação, do Ministério Público e não da defesa. Então, a questão do BI e a presença de falta graves. A presunção tem que ser que não há falta grave, até pela presunção da inocência disciplinar. Então, o Ministério Público teria que provar que houve uma falta grave para aquela pessoa não progredir. E não a defesa ter que juntar o BI e tal. Mas, né, isso a gente acorda e vê que não é bem assim. Poderia juntar, na verdade, só atestado de conduta carcerária. Exatamente. Mas Não BI junto com esse caso. mas por que eu tenho que juntar esse atestado? Para provar o requisito subjetivo. Mas o requisito subjetivo ele teria que ser presumido, não? Você teria que ter uma presunção de inocência disciplinar. Quando a prática judicial e da execução penal faz com que eu tenha que juntar esse BI ou esse boletim de atestado de conduta, ele está invertendo essa lógica. Ele está presumindo que há uma falta ali e a defesa que tem que provar que ela não existe. Sim. Né? Violações. Isso aqui a gente viu, isso aqui também acontece bastante nos presídios, né? Pelo menos no semiaberto que eu trabalho tem bastante isso. Arremesso de objetos para dentro do presídio e aí você pune todo mundo como, né, deixa todo mundo preso e tal, dentro dos pavilhões. Punir todos os detentos numa cela, né, se você não identifica o responsável pelo ato ilícito, responsabilidade do preso por ato do seu visitante e punir o sentenciado disciplinarmente pela chamada recusa ao trabalho. Isso aqui é interessante porque muitas vezes essa ideia da recusa ao trabalho está relacionada com a ideia de ortopedia moral, de não assimilar a terapêutica penal, essas coisas, e uma forma também de imposição de padrões éticos e morais durante o cumprimento da pena. Por que isso aqui está na culpabilidade? Porque quando a gente... Não sei se vocês já tiveram aula de teoria do delito sobre culpabilidade. O que é a culpabilidade na teoria do delito? Ela é, principalmente na teoria da pena, na verdade, né? Você vai aumentar a pena pela reprovabilidade daquela ação. A ideia de culpabilidade como reprovação. Essa ideia, hoje, ela já é questionada pela doutrina do direito penal mais crítica, dizendo o seguinte:
essa ideia de culpabilidade como reprovação, ela está carregada de conteúdos morais e éticos. Então, uma leitura secular da culpabilidade teria que romper com essa ideia de reprovação, de culpabilidade como reprovação, e sim ter culpabilidade como responsabilidade jurídica, substituindo a reprovação. Tá? Por isso a ideia de que a recusa ao trabalho não pode ser vista como uma forma de imposição de padrões éticos e morais. Do tipo assim, o trabalho dignifica o homem, sabe? Né? Esse tipo de coisa não dá para rolar na execução. O princípio da lesividade, a ideia de que a conduta externada pelo preso, ela tem que ser capaz de lesionar ou ameaçar direitos concretos, né? E não somente um comportamento imoral, um juízo negativo prévio acerca da pessoa do condenado. Por exemplo, você considerar que é falta grave a pessoa se apresentar no sistema carcerário depois da saída temporária embriagada. O que essa conduta afeta a lesividade? O cara tipo saiu, ele estava fora, né? Tava numa festa, né? Tipo, foi para uma chopada, levou a Maria Louca lá com ele e tal. E aí ele se apresenta com cheiro de álcool. Você achar que isso é uma falta grave ou uma falta disciplinar é um conteúdo meramente moral. Não existe você dizer que a pessoa não pode, ela não tem o direito de se embriagar quando em liberdade, quando não tem uma sentença, uma proibição concreta sobre isso. Mesmo que tivesse, será que essa sentença ou essa determinação judicial não seria inconstitucional? Né? Você proibir a pessoa de usar substâncias lícitas, ainda que possam deixá-la embriagada? Fundamento, e é um fundamento interessante para o princípio da lesividade penal como um todo, né? O princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário lido a contrário senso. O princípio da inafastabilidade fala que não será afastado da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. A contrário senso, se não tem lesão nem ameaça de direito, o Poder Judiciário não deveria se debruçar sobre aquilo. Então isso é uma forma interessante de ler o princípio da lesividade, principalmente para a questão da insignificância. Então, viola a Constituição o judiciário se debruçar por um furto de R$5, porque não tem lesão ou ameaça a direito significativo, né? Princípio da transcendência mínima. Normalmente, esse princípio ele vai vir com outro nome na doutrina tradicional, que é o princípio da responsabilidade pessoal ou o princípio da intranscendência da pena, né? Normalmente esse é o termo clássico, né? O termo mainstream dele. Só que a teoria crítica da execução penal, digamos assim, ela vai dizer que você achar que a pena vai ser intranscendente é uma leitura idealista da pena. A pena sempre vai transcender. O que você tem que fazer é garantir que essa intranscendência seja a mínima possível. Então, a pena e seus efeitos devem atingir o mínimo possível as pessoas que mantêm relações com o sentenciado, familiares ou de afeto. E é uma visão realista do sistema penal, pois não é possível se falar em transcendência total dos efeitos penais. Então, por exemplo, a pessoa foi presa, ela sustentava a casa. A família que vai visitar o preso, ela tem que passar pela fila, tem que pegar o ônibus, tem que andar não sei quantos quilômetros para chegar no presídio. Ela vai ser afetada pela pena. Ela vai passar pela revista íntima, ela vai ser afetada. Inclusive, juridicamente, para você sustentar que a revista íntima seria algo ilegal ou inconstitucional, é você trazer essa ideia da transcendência mínima. Dizer que seria desproporcional, e aí é outro princípio que a gente vai ver também, você afetar a família
de tal forma tão intensa pelo cumprimento de uma pena de outra pessoa. Essa ideia de que a pessoa tem que ser responsável por aquilo que ela fez, etc., é uma forma civilizatória de ler o direito penal. Então, qualquer forma de transbordar o indivíduo para os familiares e amigos é uma leitura totalitária da pena. Eu estava ouvindo um podcast de uma pessoa que foi condenada no Paquistão por blasfêmia. Acho que ela é cristã, e ela foi condenada por blasfêmia, pena, apedrejamento, não sei o que. E aí, comutaram a pena dela. Na verdade, não era apedrejamento, era só prisão perpétua. Só ficar preso a resto da vida. E aí, comutaram a pena dela de prisão perpétua para, outra pena, uma coisa assim. Só que os familiares dela estão sendo perseguidos no Paquistão. Algumas já acho que isso não acontece hoje, pelo menos não tenho notícia disso, mas acontecia um tempo atrás, familiares de pessoas envolvidas com o Hamas, com grupos ditos terroristas na Palestina e tal, ali no mundo árabe, você destruía a casa da família como forma de retaliação da ação de um grupo terrorista. Então, nos incomoda muito no Ocidente, dito civilizado, esse tipo de transcendência dos efeitos penais atingindo diretamente pessoas que não cometeram o ato. Tá? Fundamentos constitucionais, a pena não passará da pessoa do criminoso, a ideia de que o preso pode receber assistência da família, o contrário também, a família tem o direito à proteção do Estado, a dignidade da pessoa humana e o direito constitucional à intimidade. Aqui o direito constitucional à intimidade está muito relacionado também à ideia de visita íntima e tal, como um direito não só do preso, mas também dos familiares. Necessidade de minimizar os efeitos indiretos da pena. Outras formas aqui também legais desse princípio. Vedação a sanções coletivas. A ideia de que se a transcendência ela tem que ser mínima, ela não pode ter uma sanção coletiva para todas as pessoas que não se comprovou o envolvimento naquele fato. A LEP também fala no artigo 16, parágrafo 3º, que núcleos da defensoria vão prestar assistência ao preso e à família. Então, é uma forma de mitigar essa transcendência da pena. A assistência social à família do preso, garantida pela LEP também. E uma parte da remuneração do trabalho do preso vai ser destinada à família. Aqui a gente poderia colocar também a ideia do auxílio reclusão, né? Que é o grande problema do sistema carcerário, da impunidade, né? Em 5 anos como defensor, eu nunca vi uma família que faça jus ao auxílio reclusão. Porque a pessoa tem que estar trabalhando, ela tem que estar trabalhando com carteira assinada. Normalmente a galera que vai presa, ela não tem esse luxo do trabalho com a carteira assinada. Então, a maioria não faz jus ao auxílio reclusão. Se faz jus, não aparece na defensoria. Então, eu nunca vi. A família chega perguntando, eu quero saber do auxílio reclusão. Você fala os requisitos, a pessoa, não dá. Mas o auxílio reclusão, em tese, seria uma forma também de minimizar os efeitos indiretos da pena. Uma forma até seguritária, né, previdenciária, de minimizar esses efeitos. Oi? O preso quando trabalha na unidade, curiosidade, parte desse valor, ele é retido na unidade? Fica na unidade, parte para ele, ou a integralidade para ele? Ele tem acesso ao chamado pecúlio, né? E o pecúlio, ele não é uma totalidade do salário mínimo, então é menor que o salário mínimo, e fica na unidade até ele retirar, né? Mas a unidade não retém nenhum valor para a unidade? Que eu tenho conhecimento, não. O que acontece, por exemplo, é uma forma muito interessante de utilização do trabalho alheio.
Se eu fosse empresário, eu iria querer utilizar o trabalho dos presos, porque eles têm disciplina compulsória, né? Eu posso pagar eles menos que o salário mínimo, né? E em alguns lugares você tem a notícia disso, né? Não sei se é verdade, mas acordos do tipo assim, ó, você constrói, tipo, triplica a sua produção, que esse dia aqui vai ser contado como se fossem 3. Então você tem acesso à remissão da pena, né? Você tem um incentivo. Enfim, é um ótimo negócio. É que a galera não descobriu ainda, né? E, inclusive, é um assunto interessante, que é naquele tiozão lá do churrasco de domingo, né? Ah, mas o preso tem que trabalhar, não sei o quê, ele tem que ser responsável pelo seu próprio sustento, né? Todos eles têm que trabalhar. Essa ideia de que o preso tem que trabalhar, ela é de uma inocência política e econômica atroz. Porque se todo preso trabalhasse, você diminuiria o valor do trabalho livre. Então você imagina, você tem 250 mil presos em São Paulo, todos eles estão trabalhando, mas tem pessoas que estão em liberdade que não têm trabalho. A população ia querer que isso acontecesse, que diminuísse os postos de trabalho para as pessoas em liberdade, para os cidadãos de bem, honestos e cumpridores de seus deveres? É isso, tipo, se você universaliza o trabalho carcerário, você diminui o valor do trabalho livre. É política econômica, gente. Não é tipo, porque o preso, coitadinho, passando a mão na cabeça dele. Não, é porque tipo, você vai ter uma revolta social se você fizer isso. Né? Tipo, isso é assim, 2 mais 2, 4. Né? Ainda tem essa discussão. Parece que o direito previdenciário ainda é menor também que um trabalhador livre. Ele está numa outra categoria. Né? Parece que tem, mas tipo, não na totalidade. Inclusive tem um projeto, acho que é do Glauber Braga, que era para equiparar o trabalho do preso com o trabalho livre. Mas é uma coisa que esbarra naquele princípio que a gente viu, da legibility, né? A ideia de que o preso tem que sofrer mais, que ele tem que ser remunerado a menos, né? Porque ele é preso. Vai esbarrar nisso. Além dessa questão de economia política. Bom, funções, né? Limitar o direito penal e a execução penal no limite da sentença condenatória, diminuir a transcendência dos efeitos aos familiares e amigos do preso, impossibilidade de fatos acontecidos fora do sistema penitenciário influenciarem no cumprimento da pena. Aqui eu tenho uma ressalva, porque essa lógica, se você vê de mão dupla isso, pode ser meio complicado. Então imagina o seguinte, você ter uma separação completa entre cárcere e sociedade é algo irreal e algo que talvez não seja desejável. Imagina que o familiar da pessoa morreu e você vai dizer, o que acontece lá fora não pode influenciar aqui dentro. Então ele não poderia sair para participar, acompanhar um enterro. Então essa leitura ela tem que ser feita assim, fatos que possam prejudicar o sentenciado não podem, fatos externos, ocorrer. Mas fatos que possam ser acesso a direito desse sentenciado poderiam sim influenciar no cumprimento da pena dele internamente. Outro exemplo, o cara tem uma carta de emprego, né? De repente fazer um pedido de antecipação da progressão de regime para ele, o Gilmar Mendes até falou dessa possibilidade de antecipação da progressão de regime, né? A liberdade antecipada durante a execução penal. Então, fatos externos poderiam influenciar no julgamento da súmula vinculante 56, o RE da súmula vinculante 56, no voto do Gilmar ele fala sobre isso. Isso aqui também é interessante, impossibilidade de você restringir a visitação como forma de punir o preso. Aqui você está punindo também os familiares. Emprego de restrições de visita, tal, a gente viu isso aqui. Isso viola o princípio, o direito constitucional à convivência familiar e comunitária, restrições ao direito à visita íntima e a ideia de incomunicabilidade do preso.
A gente conversou sobre isso, a ideia do celular, né, como mecanismo de acesso social ao preso, né? Quando a gente lê tem a ideia de que o preso ele vai se comunicar com o mundo exterior através de cartas. Isso seria, uma certa forma, material de violar esse direito à comunicabilidade do preso. Porque ninguém se comunica por carta, né? Por mais que você tenha um fetiche old school, né? De, tipo, fazer uma coisa mais antiga, assim, mas, porra, não é viável, né? Uma sociedade de informação não dá. Então, seria uma forma de violência, de afetar essa transcendência e violar a impossibilidade de comunicação do preso. Seria uma forma de deixá-lo incomunicável. Agora, aconteceu um caso interessante, e até trouxe foto dele também, que os presos, acho que foi em São Vicente, foi na Baixada isso, eles fizeram uma central de comunicação numa das celas, né? E, assim, na própria reportagem, dizendo que aquilo ali era um absurdo, não há nenhuma comprovação de que aquilo ali era uma central de cometimento de crimes. Pelo contrário, se eu tivesse que chutar, eu acho que eles estavam em contato com a família e tal. Só que um dos caras que estava lá na central, ele postou numa rede social a central funcionando, né? Então, assim, não foi... E aí isso acabou... Então não foi a melhor atitude, né? Tipo, essa comunicação ela precisa ser menos publicizada. Aqui a foto. Então, a central. Mas é isso, assim, a gente olha esse negócio, a gente fala, a mídia normalmente ela faz a gente pensar que isso aqui é uma central de cometimento de crimes, mas não necessariamente, né? Outra coisa da violação da transcendência mínima, cumprimento de pena em local distante dos familiares. Outra coisa, indevida exposição mediática da pessoa presa. Aquela foto que você coloca lá, tipo, né? Revista íntima dos familiares e visitantes. Inclusive essa resolução aqui é interessante do Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária. Presunção de inocência, a ideia de que as funções, né, da presunção de inocência, de que pessoas não condenadas sejam separadas das condenadas. Isso é discutível também, né? Porque é possível que isso parte também de uma ideia que não necessariamente a pessoa que é não condenada ela é menos perigosa que a outra, né, ou menos estruturada. Isso também tem problemas, mas é uma forma também de garantir essa presunção da inocência ou presunção de não culpabilidade durante a execução da pena. Assegurar que os acusados sejam tratados desta forma até que sua culpabilidade seja estabelecida em processo público com gozo de todas as garantias necessárias à defesa. Isso é estranho, gente, porque, na real, quem está... o preso provisório, ele tem um tratamento hoje pior do que o preso definitivo. Então, o lance seria, uma lógica seria o contrário. Se você tem uma presunção de inocência ou de não culpabilidade, o preso provisório deveria ter um tratamento mais tranquilo do que o preso definitivo, né? Mas acontece exatamente o contrário. E isso se aplica a processos disciplinares para a apuração de falta disciplinar. A ideia de você agravar as penas com base em inquéritos ou outras ações penais em curso. Possibilidade que a gente viu na outra aula dos presos provisórios serem submetidos ao RDD e subordinar os direitos em sede de execução penal à verificação de que o condenado não voltará a delinquir. O requisito bola de cristal, né? Então você olha para o preso e fala, você não vai cometer crime de novo, né? E isso é muito no exame criminológico, né? Acontece. Alguns princípios decorrentes do princípio da presunção de inocência ou de não culpabilidade na execução penal. A presunção de responsabilidade do Estado
por atos atentatórios à dignidade dos presos. Esse RE aqui, ele vai dizer aquele caso que o Estado é responsável pelo preso que se suicida dentro do estabelecimento penal. Aí você fala, mas ele se matou. Sim, ele se matou, só que o Estado era responsável pela integridade física dele. Até contra ele mesmo. Essa é a interpretação do STF. Então, assim, se você quer ter super encarceramento, se você quer encarcerar mais gente do que 5, 7 países da América Latina, só no estado de São Paulo, você tem que ter um ônus com isso. Não pode sair tranquilo, deixa lá como depósito, se matar, se matar. Não dá. Né? É uma contrapartida para o Estado garantir direitos em sede da execução penal. Que se ele não fizer, vai custar caro. Saiu agora até, né, nessa questão do custar caro, né, não em relação especificamente à presunção de inocência. A ideia de que o Estado tem que indenizar o preso que fica em condições degradantes. Né? A indenização foi ínfima, né? Acho que foi R$500. Né? Não dá nem para comer no McDonald's, assim, né? Um lanche, né? Não dá. Assim. Mas a ideia é essa, que o Estado é responsável pecuniariamente até pelas condições degradantes do cárcere. O Barroso, na época, até tinha falado de converter essa responsabilidade pecuniária em remissão da pena. Uma nova hipótese de remissão da pena pelas condições degradantes. Você já pode bater, né, nessa tese. De quê? Da remissão? A remissão seria muito mais interessante do que o Estado pagar 10 mil, que eles vão querer dar aquela decisão do governo do Sul e falar que se você aplicar um valor muito alto, vão onerar o Estado. Né? Sim. Só não prender tanto. Né? Mas é que tá. Talvez, acho que sim, talvez você ter uma remissão seja mais interessante que você pagar R$500. Né? Inversão do ônus probatório, né? A ideia é que se o Estado é o único detentor das informações, ele que tem que provar as denúncias ou informações veiculadas. Inversão dos vetores temporais na execução penal. Interpretar os lapsos temporais não como prazos mínimos, mas sim como prazos máximos. Então você tem que cumprir até 1/6 da pena para progredir de regime. Não cumprir, no mínimo, 1/6 da pena. A ideia é que 1/6 é o máximo, não é o mínimo para progredir. Então você poderia antecipar essa progressão em determinados casos. Então o cara está trabalhando, está estudando, é primário, né, não teve envolvimento com nenhuma falta grave, nem média, nem leve. Você poderia inverter esse lapso temporal. Inclusive foi falado nesse RE pelo senhor Gilmar Mendes. Ele estabelece parâmetros na decisão, né? Mas, ele... Não só de tempo, ele vai falar esses parâmetros que eu falei, sem falta grave, primária, etc. Seria um indicativo que ele poderia ter acesso a isso aqui. Mas era uma discussão no âmbito da falta de vagas no semiaberto. E aí eles criaram a súmula vinculante 56, que na verdade o que ela fez foi lotar o semiaberto. Né? Então, o semiaberto que era tranquilo, ele duplicou de capacidade e tal para você cumprir a súmula, para não colocar a pessoa no RA. Então, assim, no sistema penal, você, mesmo não tendo vaga, você cria. Né? Sempre cabe mais um. Princípio da proporcionalidade, a ideia de corrigir iniquidades, né, desproporções, excessos durante o cumprimento da pena, tratar de forma equilibrada os presos provisórios e os condenados, que não é o que acontece, como a gente viu antes, meio interpretativo moderador do poder executório estatal, visando promover uma política criminal e penitenciária de redução de danos. Perceba que essa ideia de redução de danos ela é transversal, né?
Ela passa praticamente todos os princípios que a gente viu hoje. E esse princípio que vem, eu acho que isso aqui é do antigo Código de Processo Civil, o princípio da menor onerosidade no cumprimento da pena. Então, esse princípio, né, esse artigo falava no Código Antigo que a execução, né, civil, ela tem que se dar da forma menos onerosa ao devedor. Então, se cabe para o devedor, tem que caber para a pessoa que está presa também. É antigo mesmo. As consequências da falta disciplinar devem ser proporcionais aos danos causados pelo fato e aos danos que poderão ser evitados ou minorados com uma sanção excessiva. Olha que interessante, gente. Aqui, imagina o seguinte, imagina que o preso, ele cometeu um desrespeito com algum funcionário durante o cumprimento da pena. Tipicamente, isso seria um desacato. Só que se ele for condenado disciplinarmente, for responsabilizado disciplinarmente, ele pode ter um dano à liberdade dele mais intenso do que se ele fosse condenado por desacato. Então isso é desproporcional. Ou então imagina o seguinte, nessa ideia de perda dos dias remidos pela falta grave, ele perder nesses dias remidos mais tempo do que uma pena, né? Por um crime mais grave do que o que ele foi condenado pela falta disciplinar. Foi responsabilizado pela falta disciplinar. Outro exemplo disso, impossibilidade de progressão e regressão por salto. Se vocês derem uma olhada na súmula 491 do STJ, ela só vai proibir a progressão por salto, mas a doutrina diz, né, majoritariamente, que ela também proibiria a regressão por salto. Há uma discussão sobre isso no caso de cometimento de crime no regime aberto, que aí uma parte da doutrina vai dizer que você poderia regredir por fechado, mas isso é bola dividida, né? Se você, por exemplo, estiver respondendo em liberdade, não tiver uma prisão cautelar, esse não comete não tem por que você regredir. Mas a interpretação é que a doutrina é bem dividida, né? Mas a interpretação é que se foi um crime, né, ele teria de ser responsabilizado pela regressão. Porque mas é que eles se pegam numa previsão específica da LEP, não sei se é o artigo 52 e tal, que abre uma brecha literal para essa regressão, que ele poderia regredir para todos, né, algo assim. Então, no caso do crime, é um pouco bola dividida. Não, mas qualquer responsabilização administrativa por um crime, ela é por si só desinibe. Porque ele já vai ser punido no âmbito criminal. Ele vai ser punido também no administrativo. A essência de uma punição por falta grave, por crime, já é um desinibe. Então, ele já vai cumprir uma pena. Então, qualquer falta grave por um cometimento de crime, durante a execução, já é desinibe. É uma indevida confusão entre a esfera penal e administrativa. A gente viu na aula sobre faltas a questão do uso das algemas ou qualquer outro meio de coerção, que deve ser entendido como excepcional e não a regra. Tem os parâmetros lá da súmula vinculante para o uso de algemas, etc. E aí o caso do Sérgio Cabral, né, que você pode não ter nenhuma simpatia pela figura e tal, mas é um exemplo emblemático desse uso desproporcional desses meios de coerção, das algemas e tal, né? Ou, tipo, o cara vai fugir, né, fazer uma fuga cinematográfica, tipo, não tem sentido você algemar os pés e as mãos dessa forma, né? É algo simbólico para você dizer, estamos punindo um corrupto, um inimigo do Estado. Ainda mais os pés, dependendo mesmo. Presos de alta periculosidade, dificilmente você vê os pés.
Sim. Foi um exagero surreal. Aqui, aquela conversa que a gente falou, né, um exemplo de violação, a perda dos dias remidos sendo mais danosos do que uma pena mais leve do que para um delito. Né? Infrações disciplinares, a questão do desrespeito, isso aqui a gente conversou. E outro, a questão de você ficar mais tempo do que o necessário no regime indevido. Então isso aqui seria um excesso de execução. Então violaria também a proporcionalidade. Subprincípios, na verdade, aquela releitura da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito para a execução penal. Então, o subprincípio da adequação. A pena, ela deve ser como meio de execução da pena que produz o menor dano individual ao preso. De novo, aquela ideia da redução dos danos. Necessidade. As normas sobre a execução penal devem ser utilizadas somente nos limites necessários à intervenção nos direitos dos sentenciados atingido pelo título executivo, que seria a sentença condenatória. Proporcionalidade em sentido estrito. E aqui a coisa fica mais sensível, né? O ônus imposto pela privação da liberdade, marginalização, custos sociais, aumento da desigualdade, e a gente poderia colocar uma série de coisas aqui, tipo os 22 bilhões por ano que são gastos com o sistema carcerário, o fato de você ter as duas maiores facções do Brasil oriundas do sistema carcerário, né? Uma série de outras coisas a gente poderia trazer aqui à baila. A forma também de quando você tem um salve geral dentro do presídio e isso afeta, como afetou em 2006, a vida das pessoas que estão fora. Porque a gente vive uma vida como se o presídio não tivesse nada a ver com a gente. Né? Tá lá, tá preso. Mas quando dá algum problema lá, real, e faz tempo que a gente não tem um problema pesado, a gente sente esses efeitos. Né? 2012 também? Me lembro de 2006, né? 2006 foi maior, mas 2012 também teve. 2012 também ficou animado o negócio. Então, esse suposto benefício da privação de liberdade, ele tem que ser menor que os ônus. Né? Quer dizer, o benefício da privação de liberdade tem que ser maior que os ônus da privação de liberdade. O que é muito difícil, né? Para nós, é muito difícil a gente ter uma situação de superencarceramento e o benefício do superencarceramento ele ser maior do que os malefícios. Né? Aí muita gente vai falar, não, mas aí o que faz? Vai deixar todo mundo solto, não sei o quê. Na verdade, as pessoas mais perigosas já estão soltas. Se você tem só 8% dos homicídios que são investigados, significa que, tipo, 92% dos homicidas... Lógico, é uma reação, uma questão matemática fria, né? Mas 92% dos homicidas estão soltos. Se você tem realmente, como se fala, 70% de reincidência, significa que a pena ela tem sucesso em 30% dos casos. 30% dos casos, se você tem sucesso, você não fica nem na primeira escalão lá do Campeonato Brasileiro. Né? Um time na primeira divisão que tem 30% de resultados, normalmente ele vai cair. Então, dificilmente a gente poderia fazer esse sopesamento entre benefícios e malefícios. Essa ideia da celeridade, né, na execução penal. A ideia de que simplesmente pela vulnerabilidade isso demandaria benefícios, né, demandas urgentes, né, atitudes urgentes do Poder Judiciário para barrar essa vulnerabilidade e estigmatização. Isso aqui, gente, é uma coisa grave realmente. Então, isso acontece em várias esferas, a violação da celeridade ou do devido processo legal na execução. Então a pessoa demora para ter a expedição da guia, até ter a expedição da guia, ela já tem direito a estar no regime aberto, ou então ela tem direito, o pedido só vai ser apreciado um ano e meio depois. Né? Então esse princípio da celeridade
é algo também que é difícil de compatibilizar quando você tem muita gente presa, né? Ter muita gente presa é um indício de que você vai não acessar os direitos no tempo devido. Abismo fático entre os direitos em sede da execução e a sua efetivação. Olha, isso aqui é interessante. O decreto de indulto, esse decreto que supostamente era para beneficiar todos os corruptos brasileiros e tal, e acabar com a Lava Jato, essas coisas, que está sendo julgado pelo STF, ele tinha um prazo para a definição do processo disciplinar. Então, se a pessoa aparentemente teria acesso ao indulto e tinha um processo disciplinar em curso, ele falava, tem que correr com esse processo em 30 dias para ser concluído, porque se não for concluído em 30 dias, a pessoa vai receber o indulto. A ideia da prescrição disciplinar, e a ideia de prescrição também é uma coisa interessante, né? A prescrição é um avanço civilizatório no direito penal. E tem muitas críticas sobre a ideia de prescrição, que é impunidade, não sei o quê, mas o contrário também é totalitário. Você imaginar um tribunal que ele nunca esquece, que ele se lembra de tudo, que ele nunca perdoa, esse é um tribunal totalitário. Aquele episódio do Black Mirror, que as pessoas gravavam tudo que acontecia com elas, depois elas ficavam revendo as cenas para reinterpretar aquilo ali. Isso é uma forma totalitária de funcionamento da sociedade. Um tribunal que nunca esquece. Então, essa ideia do direito ao esquecimento para o direito penal está muito relacionado com a ideia de prescrição. Então, você tem que punir em determinado tempo. Depois de determinado tempo, aquela punição não faz mais sentido. Tá? Isso no âmbito da infância e juventude é chamado de princípio da contemporaneidade ou atualidade. Não adianta nada você punir o menino por um ato que aconteceu 3 anos depois. Ele já é outra pessoa. Né? A ideia da função declaratória das decisões que deferem direitos em sede de execução penal, utilização do HC, a possibilidade de pedidos liminares em sede da execução penal. Então, a progressão cautelar, quando mesmo a pessoa não foi condenada, mas se ela fosse condenada na pena máxima daquele crime, ela já teria direito à progressão. A ideia também do uso de liminares aqui em sede da execução penal, como uma garantia da celeridade. A outra que a gente conversou sobre a ideia de remissão ficta por condições degradantes, também uma forma de efetivar o princípio da celeridade. Esse aqui é o RE, que se discutiu essa questão, e a posição minoritária do Barroso nesse caso. Esse é um outro princípio que ele está, de uma certa forma, relacionado com a legalidade. Está acabando, tá, gente? Esse é o penúltimo princípio. A impossibilidade do juiz decidir novamente questões que já foram decididas em sede da execução, principalmente decisões que favorecem o sentenciado. Então imagina assim, decidir progredir o cara, aí depois o MP concordou, aí o cara progride, aí depois o juiz olha e não, esse caso aqui não, tipo, um caso que é narrado num livro de uns defensores é que eles fizeram um pedido considerando a pena, o patamar de 30 anos para o benefício, e não o patamar da pena total. Né? Então o cara tinha uma pena de 47 anos, mas eles consideraram 30. Foi para o MP, o MP concordou, o juiz deu, aí depois ele viu de ofício, falou não, está errado, é um mero erro material, e aí retirou a progressão de regime. Isso violaria a segurança jurídica no âmbito da execução penal. Então criaria a chamada preclusão pro judicato. Ainda mais porque você cria um clima de instabilidade na execução penal. Imagina, né? Põe o casaco, tira o casaco, progride, regride, porra, né? Que possibilidade de reintegração social uma pessoa que vai e volta, tipo preso ioiô, né?
para o Estado, não dá. Então, alguns exemplos da violação da segurança jurídica: a reconsideração da progressão de ofício, modificação dos cálculos de pena. Esse é um debate também interessante. Imagina o seguinte: a pessoa teve o cálculo de pena, o MP se manifesta concordando, a defesa se manifesta concordando, o juiz homologa aquele cálculo de pena, a pessoa é intimada, o preso é intimado no cálculo de pena. E aí o juiz muda o entendimento. Não, eu vou seguir aqui outro critério matemático para calcular a remissão. Ao invés de eu abater a remissão da pena total, ou ao invés de eu abater para a obtenção da progressão, eu vou abater da pena total. Isso cria uma diferença, né? Então você imagina, a pessoa tem 3 meses para ela que foi que ela remiu a pena dela. Você pode considerar esse abatimento da pena de 3 meses para a progressão para o regime aberto ou semiaberto, ou você pode considerar para a pena como um todo, para a diminuição da pena como um todo. É mais benéfico para o sentenciado considerar para progredir, para acesso ao benefício. Porque se você joga para o total, se dilui. Não, para o total não. Para o restante da pena. Se esquece a pena cumprida, Não. Para o benefício não seria para a pena restante? Não, para o benefício sim. Estou falando da remissão. Não, mas esses 3 meses que você está dizendo, o que eu entendi foi, você está considerando descontar os 3 meses para benefício, seria o restante da pena cumprida, e não a totalidade da pena. É porque se você joga para a totalidade da pena... Não é isso. É porque são 2 coisas diferentes. A gente até vai ver na sexta-feira sobre isso. Você pode fazer 2 cálculos sobre a próxima progressão, por exemplo. Você pode calcular o próximo 1/6, ele pode se dar na pena restante ou na pena total. Não, na pena restante. Na pena restante é mais benéfico. Isso. O que eu estou falando é o seguinte: nesse aspecto sim é mais benéfico a pena restante, mas se você considera um abatimento de remissão, é mais benéfico para o sentenciado você abater essa remissão, esse tempo de pena, para a próxima progressão. Então imagina o seguinte: ele tem 1 ano para progredir para a próxima progressão dele. Se eu jogo na pena total, esse período de 3 meses ele se dilui. Se eu jogo para diminuição desse 1 ano, ele não vai ter que progredir 1 ano, ele vai ter que progredir em 9 meses. Você está jogando esses 3 meses, não é nem para a pena restante, é prolapso mesmo de 1 ano. No próximo benefício. Só que isso tem discussão. O MP fala que tem, uma parte do MP fala que tem que jogar na pena total. Não seria não. Na pena total é uma Na pena restante. Pena restante. Pena restante. Pena cumprida é pena extinta, seria lógico. Então, e aí imagina que você considera esse cálculo, um juiz considera esse cálculo para a próxima progressão. Aí vem o outro e fala: não, todo mundo concordou aqui, mas agora eu vou considerar na pena total. Isso é uma discussão forte e pouco desenvolvida, né? Dentro da execução penal é muito forte. Se há direito à estabilização dos cálculos. Aquele cálculo que a pessoa foi cientificada, ele faz um direito, ele gera um direito adquirido ao preso? Não sei se dá pra gente falar em coisa julgada, mas minimamente uma estabilização, uma preclusão ali daquele cálculo. A não ser que o cálculo tenha sido feito errado em prejuízo. Exatamente. Porque isso acontece bastante. Mas você refazer o cálculo para prejudicar o réu, o réu não, o sentenciado, você estaria violando essa estabilidade jurídica. Revisão de indulto já concedido, já vi isso. Tipo, a pessoa ganhou a comutação, só que isso é complicado. A pessoa ganha a comutação, ganha o indulto, mas muda o título executivo. Então aumenta a pena. Isso é discutível, né? Mas se o juiz extinguiu a pena, como é que ele pode voltar isso aí, voltar a cumprir a pena, uma pena que já foi extinta pelo indulto, né? É discutível. Por isso que tem essa discussão no decreto, se você pode conceder indulto sem que tenha transitado em julgado, na pendência de recurso que pode aumentar a pena.
Só que qual é o problema? O outro problema disso, a crítica da crítica da crítica. Que se você impede indulto nessa situação de pendência do trânsito em julgado, você está dizendo para o réu que é mais benéfico para ele não recorrer. Porque ele não vai ter acesso ao indulto. Então isso é uma forma também do judiciário diminuir a quantidade de recursos que vão chegar lá. Dizer que você só pode ter indulto com trânsito em julgado. Último. Chegamos. Princípio do numerus clausum, que é um princípio trazido pelo professor Rodrigo Roy. E eu não sei se dá para falar que é princípio ou se é uma política pública carcerária, talvez. Seria o melhor nome para isso. Que basicamente é a ideia de que você não pode ficar criando vaga em abstrato para o sistema carcerário. Você tem um número de vagas fixas e uma entrada só pode acontecer se corresponder a uma saída. Então essa ideia de um número fixo, do número fechado de vagas. Isso surgiu na França na década de 80, né, no final da década de 80, depois retoma em 2006 a ideia de uma vaga por cada preso. Alguns países que não estão, né, talvez muito próximos da gente, mas usam isso. Talvez a gente pode se mirar nessa ideia. Uma coisa interessante, nessa eleição agora de meio de mandato que teve nos Estados Unidos, em várias comarcas, vários estados, eles aumentaram a maioridade penal. Inclusive, em alguns lugares foi para 21 anos. A gente falando, eu vou reduzir a maioridade penal, então os caras estão aumentando nos Estados Unidos, né? Então, é só assim, tipo, a gente tem que olhar para os nossos, olhar efetivamente para o que é os Estados Unidos. Que isso? Tipo, a ideia de que você vai melhorar a violência reduzindo a maioridade penal. Existe comprovação disso? Vamos olhar outros países, porque se é tão bom assim reduzir a maioridade penal, por que tipo, o Uruguai, que está aqui do lado, votou não no plebiscito? Por que os Estados Unidos estão aumentando a maioridade penal? Se é tão legal assim para reduzir a violência. E como eu falei, tem lugares nos Estados Unidos que os índices de violência são maiores do que os brasileiros, na média, né? Enfim, países que adotam isso: Holanda, Noruega, Suécia e Dinamarca. Os países nórdicos e os Países Baixos. Não havendo vagas, os presos ficam numa uma espécie de fila de espera. Então, tipo, você fica em casa aguardando, quando tiver vaga a gente te chama, né? Mas aí você cumpre a pena total ou é descontado dentro que você ficou em casa? Em tese você não está cumprindo, mas você não tem uma pena degradante. Você não tem um super encarceramento e tal. E algo mais ou menos assim está acontecendo no Paraná. Aonde? No Paraná. Estado do Paraná. Descendo São Paulo. Eu achei estranho. República de Por Curitiba. isso que eu perguntei. Como assim no Paraná? Eles têm mais ou menos essa ideia do numerus clausum, né? Mas não é essa questão das filas de espera. Eles têm, salvo engano, um número de vagas fixas e eles só podem cumprir um novo mandado de prisão quando sair alguém. Então ele tem que haver uma comunicação entre o judiciário e a Secretaria de Administração Carcerária, do tipo assim, tem vaga, vai lá e cumpre. Preconiza o controle e a redução da população carcerária, evitar penas degradantes e cruéis. Ih, gente, já passamos muito. E entender que uma pena numa condição de superlotação, ela viola a dignidade dos presos. Aqui, tipo, são fotos que vocês já devem ter visto e tal, né? Mas só para ilustrar o que o numerus clausum busca evitar, né? Eu tava vindo no metrô lotado pra cá e, tipo, foram, sei lá, 20 minutos. Tipo, cara, imagina o que é. No calor e no metrô tem ar-condicionado. É isso, gente. Obrigado pela atenção.